e que você realmente compartilhe comigo este momento, este tempo que aqui nós estaremos juntos, amém? Que Deus abençoe. Deixa eu só liberar aqui para um pouquinho. Vamos lá, pronto. Bom, como você realmente sabe, nós temos estudado, ministrado sobre o Salmo 91. E o Salmo 91 é um salmo que fala de proteção, de segurança. É um salmo que tem a promessa do Senhor, do cuidado do Senhor para com as nossas vidas. Amém? Eu quero ler o Salmo 91. Hoje nós vamos ler todo ele, tá bom? Espero que você esteja aí com a sua Bíblia. Espero que você realmente aí esteja acompanhando. Pega a sua Bíblia aí, tá bom? Diz assim. Ok? Vamos lá? O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, tu és o meu refúgio, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga na cidade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos e verás o castigo dos ímpios. O Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará a tua, porque aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão com as suas mãos, para não tropeçarem em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou, com amor eu o livrarei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia, e estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Espero que você tenha acompanhado aí essa leitura. Amém? Bom, esse sétimo dia ministrando, ok? Eu acredito que na próxima ministração nós estaremos encerrando, né, essa ministração, essa série, nós chamamos ela do Descanso no Senhor. Nós vamos falar hoje mais baseado no Salmo 91, do versículo 11 e 12. Se você ver, ele diz assim, ó, porque aos seus anjos dará ordem para que te guarde em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em nenhuma pedra. Essa é a promessa do Senhor. Essa é a palavra do Senhor. A mesma palavra em que você encontra tudo que diz respeito à sua vida, à sua salvação, ao perdão dos seus pecados. Essa mesma palavra está dizendo aqui que o Senhor, ele dará para que te guarde, para que te livre, para que realmente esteja te protegendo, ok? Assim como essa promessa do Senhor está registrada na palavra de Deus, como todas as outras, elas têm assim uma condição, sabe? A condição ela é para aquele que crê. Não é por aquilo que você faz, mas é por aquilo que você crê. Então, quando você vê no versículo 1, por exemplo, que habita no esconderijo do Altíssimo. Então ele está chamando, na verdade, a responsabilidade que há uma condição para aquele que confia no Senhor. É importante lembrar isso, porque não são promessas automáticas na nossa vida, né? A Bíblia não é algo automático, você põe no piloto automático e acontece as promessas do Senhor, não. Na verdade, nós temos a nossa parte, e a nossa parte não é fazer, mas a nossa parte é crer no Senhor.
nas nossas vidas, através das nossas vidas, amém? Mas quando ele diz aqui no versículo 11, né, é o que nós vamos estar vendo hoje, acerca, mais focado no versículo 11 e 12, aqui, que o Senhor dará ordem aos anjos. Aqui tem um condicional. Ele diz assim, ó, porque aos seus anjos dará ordem. Mas antes disso, ele diz o seguinte, no versículo 10, ele diz assim, ó, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à tua tenda. Por que isso não vai acontecer? Aí ele diz no versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guarde em todos os teus caminhos. E eles, quem os anjos, te sustentarão em suas mãos, para que você não tropece em nenhuma pedra. Então, eu acredito que nós vemos claramente aqui espiritual, ela sendo na verdade manifestada em uma situação ou em um plano material. Então você veja, anjos falam de situações espirituais ordenadas por Deus, elas se manifestam na nossa vida material, se realiza na nossa vida material. Sabe, eu queria assim que você entendesse comigo, que se as promessas que estão no Salmo 91, quando chega no versículo 11, ele diz o seguinte, que então, porque os seus anjos dará ordem a teu respeito, nos faz entender de que todas essas promessas, ou quase todas as promessas que se encontram no Salmo 91, elas são na verdade, realizadas nas ministérios de anjos. Nós podemos deduzir de que a maneira, ou o modo operante de Deus, a maneira que Deus age, que Deus trabalha nas nossas vidas, nós temos exemplos, e vamos estar vendo exemplos desse na palavra. A forma que Deus age é através de anjos. Agora entenda só, eu não quero que nós vamos estar falando um pouco sobre esse ministério de anjos aqui, mas nós não vamos estar falando propriamente dito sobre anjo. Se você quiser um estudo mais detalhado, você pode estudar, tem uma matéria sobre isso na teologia, é a angelologia, você pode estudar um pouco mais sobre isso. Não é o nosso caso falar sobre anjos, serafins, querubins, arcanjos, não é sobre anjos que diretamente nós vamos estudar, se anjos têm sexo ou não têm, se anjos, enfim, não são sobre essas questões. O que eu quero falar para você nessa noite, nessa ministração, é que a obra que Deus realiza nas nossas vidas, ela é realizada muitas das vezes através de anjos. Agora, ter consciência disso, ter o entendimento dessa verdade, dessa ação de anjos na nossa vida, isso é muito importante para nós. Porque quando nós não damos atenção a essa questão, então muitas das vezes o que nós ouvimos falar sobre anjo ou de anjos, né, ou acerca de anjos, esoterismo, então eles na verdade começam a fazer esse tipo de uso de algo que pertence a Deus, que é de Deus. Aqui na Bíblia que os anjos têm uma finalidade, têm um propósito para com as nossas vidas, sabe? Não pretendo aqui especificamente falar de anjos, mas eu pretendo tornar consciente este ministério, né? Que como eu disse, que é o modo operante de Deus agir na nossa vida. Precisamos ser mais conscientes daquilo que Deus está fazendo, mais daquilo do que necessariamente do que o diabo está fazendo. Muitas das vezes as pessoas elas valorizam muito mais, ou dão muito mais atenção, ou muito mais foco naquilo que o diabo está fazendo. O diabo nada mais é que um anjo caído, um anjo que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Mas do mesmo jeito que são anjos caídos, existem anjos também que são designados, são fiéis, são santos anjos de Deus, designados para servir. Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz que para servir aqueles que vão herdar a salvação, que vão alcançar a salvação, isso no porvir, mas hoje que já alcançaram ela pela fé. Então,
Então nós precisamos desse ministério, dessa ação de anjos que trabalham em favor das nossas vidas, pelo decreto de Deus, pela ordem de Deus, e você vai ver que hoje no final você vai estar bem mais descansado, sabendo que o Senhor tem trabalhado com anjos a sua vida, cuidando de você, amém? O seu dia a dia. Entenda só, o que Deus faz, normalmente, ele é invisível, mas ele é duradouro. Agora, o que o diabo faz é algo temporário. Então nós precisamos entender que nós somos chamados, uma vez que nós tivemos um encontro com o Senhor, nascemos de novo, nós passamos em um ser espírito. Por que nós precisamos nascer de novo? Nascer do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus é Espírito e nós só podemos nos relacionar com Deus no Espírito. Nós não nos relacionamos com Deus ou com o mundo espiritual apenas com o nosso sentido, não os nossos olhos, olfato, tato, paladar. Não é isso que realmente se relaciona no mundo espiritual, mas é pelo nosso espírito. Nós relacionamos-nos com Deus, por isso que é necessário nascer de novo. É necessário ter a experiência do novo nascimento. Como fazendo isso? Entregando a sua vida. Jesus diz que a adoração verdadeira é a adoração que é em espírito. Adoração que você expressa a Deus em espírito. Portanto, anjos são seres espirituais. E eu não quero que você pense assim, então nós vamos buscar ter contato com o anjo. Não, entenda só uma coisa. Deus não é colocar em anjos. O foco da palavra de Deus é colocar na salvação que há em Cristo Jesus. O que Deus tem para as nossas vidas, nós quem? Os salvos, ok? Mas nesse período, nesse processo que nós estamos da salvação até que se conclui a nossa vida nessa terra, há um período, e este período que nós estaremos cumprindo o propósito pelo qual Deus nos mantém aqui ainda neste planeta. Nós então estaremos agindo no mundo, nesse mundo natural, mas agora sendo espirituais, podemos então usufruir dos benefícios espirituais que o Senhor proporciona para as nossas vidas. Mas se nós não tivermos consciência disso, muitas das vezes há uma preocupação, há uma inquietação nas nossas vidas em relação ao nosso dia a dia, à nossa vida. Mas quando nós entendemos a forma como Deus trabalha, como que Deus está cuidando das nossas vidas, como Deus está cuidando dos nossos negócios, como que nós podemos, apesar de estar em um mundo de forma vulnerável, mas saber que o Senhor tem manifestado o mundo espiritual para cuidar de nós, para gerar uma segurança nas nossas vidas. Então há um descanso em nós. Amém? Há um descanso. E é isso que eu quero procurar despertar aqui nessa. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. É isso que eu quero despertar aqui nessa noite. Amém? Então o versículo 11 ele começa dizendo assim, ó: porque aos seus anjos. Então veja só, a primeira coisa que nós precisamos entender é que os anjos são de Deus, eles pertencem a Deus. Sabe, eu vou falar particularmente de mim, ok? Eu não creio e realmente não entendo que exista, como alguns dizem, que há um anjo, né, de guarda. O anjo de cada ser humano tem o seu anjo da guarda. Na verdade, eu particularmente não creio dessa forma. Eu creio que existe anjos que guardam, mas não que existe anjos da guarda. Você nasce, então, colocado um anjo ali para te acompanhar. Eu não creio nisso, né? Os anjos, eles pertencem ao Senhor. Eles estão ao serviço de Deus. Eles são espíritos ministradores que trabalham pelos decretos de Deus, a função de Deus. Eu creio que existe anjos guardiões. Por exemplo, Miguel, por exemplo, ele é o anjo guardião da nação de Israel, ok? Você não tem como você orar, Senhor, manda Miguel aqui para me ajudar. Não, isso não vai acontecer, por quê? Porque Miguel é um anjo específico da nação de Israel. Então eu acredito que há anjos de nações que guardam as nações,
Assim como a Bíblia diz em Efésios que há principados e potestades, ok? Mas os anjos pertencem ao Senhor. O anjo não é o seu serviçal. O anjo não é o seu mordomo. Apesar, em função daquilo que diz respeito a determina. Deus é que decreta isso. E não somos nós que dizemos, anjo, vai lá, isso, anjo, muda isso para mim. Não, não, não. O nosso relacionamento, a nossa conversa, a nossa confiança, a nossa dependência, o nosso negócio é com Deus. E o negócio de Deus conosco pode ser através de anjos. E essa é a grande questão que nós precisamos ter fundamentado no nosso coração. Porque a nossa naquele que não falha, naquele que não titubia, naquele que tem o poder sobre todas as coisas. E ele cuida e protege as nossas vidas com todas essas promessas do Salmo 91. Seja através de anjos, seja através de uma pessoa, seja da forma que ele isso é com Deus. O que nós precisamos ter no nosso coração é o descanso de que o Senhor está cuidando da minha vida, que o Senhor está cuidando da minha casa. Mas uma vez que eu conheço a maneira como Deus age, então isso torna-se muito mais tranquilo para com a minha vida. Amém? Então ele continua dizendo assim, porque assim, dará ordens a teu respeito. Então veja, os anjos recebem ordem de Deus e não nós. A nossa dependência, como eu já disse, está em Deus e não nos anjos. Mas Deus, ele pode operar os anjos, dar ordem aos anjos. Amém? Então nós cremos no Senhor e ele, somente ele, dá ordem então aos anjos para que realize aquilo que seja necessário nas nossas vidas, aquilo que é preciso nas nossas vidas, ou aquilo que precisa de eminente nas nossas vidas, né? Ele diz assim, para que ele dá ordem? Para que te guardem em todos os teus caminhos, em todas as tuas jornadas. Caminho é o seu percurso, a sua jornada da vida, é o tempo, o período em que você está aqui na terra. É o caminho que tanto de uma forma mais que você está aqui na terra, ou de coisas específicas na sua vida. A questão é que a promessa está aqui na palavra de Deus. A questão é que o Senhor está dizendo que ele dá ordem aos anjos. Ele está dizendo no versículo 9 que, olha, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará na tua. Agora você, quando ouve isso e diz assim, olha, nenhum mal vai me acontecer, nenhuma praga chegará na minha casa. Agora, o Senhor não precisava. Mas ele diz aqui no versículo 11 e 12, assim, sabe por que isso você tem esse descanso, essa garantia? Ele diz assim, porque o Senhor dará ordem aos anjos dele, ao nosso respeito, para que nos guarde, para que nos livre, para que a sua casa seja protegida. Existe uma finalidade para os anjos que Deus decreta em favor dos seus filhos. Amém? Eu quero chegar em outro ponto com você. Então nós precisamos entender que a priori dos anjos, ela é trabalhar no nosso exterior, trabalhar por fora, amém? Ele trabalha naquilo que diz respeito às nossas necessidades externas. Os anjos não trabalham no nosso coração, ainda que possa proporcionar algo nas nossas vidas, amém? Quando há um livramento, você tem um sentimento, é óbvio, de alegria, de paz, de tranquilidade, enfim, mas quem trabalha internamente nas nossas vidas, nós entendemos que é o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não só trabalha, habita em nós. Nós somos templo, morada, casa, habitação do Espírito Santo. Então, dentro a questão de endemoniado é uma questão, talvez um outro momento, mas o que eu quero que você entenda é que a função, a finalidade maior dos anjos é esse trabalho externo na nossa vida. Ainda que trabalhe o nosso corpo, mas ainda não deixa de ser externo, ok? Ele diz assim, ó, eles, versículo 12, eles te sustentarão nas suas mãos e nenhuma pedra, né? Ou seja, nos relacionamentos com Deus espiritual, há uma ação espiritual, o nosso relacionamento com Deus. Então gera uma ação espiritual. E dessa ação espiritual, Deus então age de forma que se torna em algo consistente materialmente. Eu quero que você pense agora comigo, é o seguinte, entenda só uma coisa, o nosso relacionamento com Deus é por fé.
é pelo Espírito. Nós cremos, nós nos relacionamos com Deus. Isso é um relacionamento espiritual. Desse relacionamento espiritual, Deus age no mundo espiritual e Deus dá ordem aos anjos que haja na nossa vida e que se manifesta de forma material. Talvez um livramento, talvez um direcionamento, uma orientação. Enfim, nós vamos estar vendo um pouco mais disso daqui a pouco. Mas eu quero que você entenda que nós não nos relacionamos com anjos, ok? Ainda que isso possa acontecer, a Bíblia chama isso de teofomania. Ou seja, é algo que, quando ele se tem uma figura humana que se manifesta de alguma forma. Mas não é este o ponto. O ponto que eu quero que você entenda é como Deus guarda, livra, como essas promessas do Salmo 91, como é que Deus vai fazer nas nossas vidas. Como, não sei quando, não sei aonde, mas sei que Deus vai fazer. Mas é tão interessante, Deus é tão maravilhoso, que Ele nos dá uma dica, olha, através dos anjos eu vou livrar, eu vou salvar, Ele está dizendo. Quando nós vemos algumas situações de pessoas que tiveram, há muitas, você tem o Novo Testamento fala mais de 100 vezes sobre anjos, e no Novo Testamento fala mais de 170 vezes anjos. Então você veja que anjos é algo que está repleto na Bíblia, é algo que faz parte do teológico e do nosso relacionamento espiritual nas nossas vidas, né? Então há situações onde anjos em favor dos filhos de Deus e eles agem a favor das nossas vidas. Por exemplo, nós olhamos Atos, por exemplo, no capítulo 12, né? Então havia uma situação ali que Jesus havia já subido aos céus e os discípulos estavam fazendo a obra de Deus, estavam trabalhando e aquilo estava incomodando muito, incomodando os judeus, e os judeus estavam muito irritados com todo aquele crescimento do evangelho, com aquela propagação do evangelho, então pressionar e tal, enfim, e Herodes, que era o rei então da época, ele, para agradar os judeus, eles começou-se então uma perseguição ao cristianismo, aos apóstolos do Senhor Jesus naquele momento. E eles já haviam, na verdade, apedrejado Estevão, e eles já haviam, na verdade, Herodes já havia mandado matar Tiago, irmão de João, e aquilo foi agradável ao judaísmo, aos judeus. E então, Herodes, no capítulo 12, ele pretendia matar Pedro, né? E ele teria a festa, e ele diz assim, eu vou matar Pedro para acalmar aí os judeus, e vai ficar tudo bem e tal. Mas a Bíblia vai dizer, lá em Atos, no capítulo 10, que eles fez ele lá com 18 soldados, né? 16 soldados, e a Bíblia diz que a igreja, ela fazia oração, diz que a igreja estava orando. Então Herodes foi lá, prendeu Pedro, pegou Pedro e colocou Pedro na cadeia, lá no porão da cadeia, tinha 4 escalas de soldados, e Pedro estava no porão ali da prisão, mas no versículo 5 do capítulo 12 diz assim, ó, mas a igreja fazia oração incessante a Deus, né, para que, em favor de Pedro. E quando você lê o capítulo 12, é uma história muito bonita, você vai ver que, então, houve ali algo interessante, porque o Senhor mandou um anjo, literalmente, um anjo na cadeia. O anjo ali entrou na cadeia, primeiro dormindo, e aquele anjo entrou na cadeia e soltou as algemas de Pedro. Pedro estava dormindo na cadeia, acordou Pedro, tirou Pedro da cadeia, abriu o portão. É até interessante que fala que abriu-se o portão automaticamente e saiu para fora. E diz que Pedro olhava aquilo meio atônito. E ele estava na rua, o anjo então foi embora, e aí a ficha caiu. O Senhor mandou um anjo
para que me salvasse, para que me tirasse da prisão. Estamos falando, se falássemos do Antigo Testamento, poxa, ali era uma situação diferente, uma dispensação diferente, mas nós estamos falando do Novo Testamento. Nós estamos falando de uma época contemporânea, ainda que não seja 2000 anos atrás, mas tem a ver com a dispensação que nós estamos vivendo. A igreja fazia oração, a igreja intercedia, a igreja clamava para que Pedro fosse solto. A igreja precisava de Pedro. Havia ali uma interferência ali, através de Herodes, estava colocando Pedro para a cadeia. Mas a Bíblia diz que a igreja então se posicionou e começou a orar, e começou a clamar, começou a buscar a Deus. E Deus literalmente mandou um anjo na cadeia e liberou Pedro. Sabe, na verdade as coisas que são referência para as nossas vidas. Sabe, sinal de que da mesma forma que o Senhor agiu com Pedro, Deus ainda pode agir nos dias de hoje. Livrar as pessoas, Deus ainda pode enviar os seus anjos, operar livramento, transformação, para operar, na verdade, proteção, segurança na vida das pessoas. A situação de Pedro, falando, ele já estava decretado por Herodes a sua sentença de morte, mas o Senhor... Então entenda, a oração, orando a Deus, a Bíblia diz, então o Senhor enviou o anjo. Percebe? Eles não pediram, Senhor, manda um anjo. Ah, Senhor, anjo vai lá, anjo resolve isso. Não, mas eles então aprenderam, então entenderam aqui como que Deus age, como que Deus trabalha. Quando você entende essa questão, sabendo que o Senhor, ele age nas nossas vidas, e ele tem, a Bíblia diz, o salmista disse que ele faz dos seus anjos labaredas, ele faz com que os seus anjos, na verdade, sejam enviados, decretados, destinados para trabalhar em função daqueles que confiam no Senhor, aqueles que depositam no Senhor a sua confiança. Os anjos não são para que você acorde de manhã e você o signo e você veja lá qual que é o dia. Não, querido, isso não tem nada a ver conosco. Isso é superstição, isso é misticismo. Nós caminhamos por fé e a nossa fé é na promessa de Deus. E pela grandeza de Deus, Deus nos... Como que ele envia? Como que ele, na verdade, pode operar enviando anjos? Então, quando você começa a ter consciência de que há anjos que os nossos olhos naturais não vê, mas os nossos olhos espirituais são destinados por Deus para guardar, para livrar, para proteger, para cuidar dos teus filhos, daqueles que confiam no Senhor. Isso traz descanso nas nossas vidas. Amém? Há uma outra situação também, em Atos, no capítulo 10, você vê ali uma situação muito interessante isso aqui, porque havia um homem, centurião Cornélio, italiano, e este era um homem temente, era um homem piedoso, fazia suas esmolas, era um homem que tinha um coração bom, fazia boas obras, era um homem dedicado, é um homem que sentia que existia algo mais, além do que aquilo que ele havia ouvido. E a Bíblia diz que a piedade dele, o coração dele, chamou a atenção de Deus. Você vê isso de Atos, de maneira que aquele homem precisava saber de alguma coisa a mais, ele precisava ter uma informação, ter uma instrução, para que então a vida dele saísse de um nível, porque o nível em que ele estava de conhecimento e de fé era insuficiente, apesar de todas as suas esmolas, apesar de todas as suas boas obras, era insuficiente para levá-lo a experimentar coisas extraordinárias. E a Bíblia vai dizer então que o Senhor enviou um anjo. Por quê? Porque, entenda, querido, isso daqui nos diz algo. Não importa o quão bom você seja, não importa quantas coisas boas você faça, não importa o quão boa índole você é. Isso para Deus, na verdade, não é visto como uma justificação para as nossas vidas. Você não pode dizer assim, porque isso
bom, eu não faço mal para ninguém, eu não faço mal para ninguém, olha, e isso está acontecendo comigo. Olha, Deus não funciona esse tipo de argumento. Entende? Se funcionasse, Deus não teria mandado um anjo para Cornélio, para que Cornélio, na verdade, mandasse chamar Pedro, para que Pedro pudesse vir até Cornélio e falar do evangelho para ele, falar da palavra, falar de Jesus para ele. Ele precisava ouvir as palavras, fé no seu coração, e essa fé gerasse um novo nascimento e levasse a ter uma experiência nova com o Senhor. Mas entenda só o caso que nos interessa aqui é que o Senhor mandou um anjo. E o anjo falou com Cornélio, dizendo assim, olha, vá até Pedro, busca Pedro. Então você pode ver que é possível que anjos apareçam dando orientação para como as pessoas devem fazer, como elas devem agir, em que caminhos elas devem seguir. Compreende? Esses dias eu ouvi algo interessante. Se eu não me engano, foi na Índia ou na África, não me recordo agora direito o local, e que essa pessoa, na verdade, ele de uma outra religião, e ele estava na casa dele e ele teve um sonho, né? E neste sonho, então, ele viu um anjo, e o anjo veio para ele, e o anjo disse para ele assim, olha, você precisa ir em tal e tal lugar, você precisa ir lá e falar com tal pessoa, ok? E essa pessoa era de uma religião muito extremista, né? Era uma religião que poderia aceitar qualquer outra religião, menos a religião do cristianismo. E ele então vendo aquele sonho, foi tão real para ele. Então ele disse que então ele acordou, então ele rapidamente pegou e foi para este lugar. Quando ele chegou nesse endereço, era uma igreja. E aí ele ficou relutante, porque tal, mas o impacto que ele havia tido no sonho foi tão forte que ele falou assim, bom, eu tenho que, não posso voltar assim. E disse que ele entrou ali, então encontrou ali um pastor e disse que tinha acontecido, falou quem ele era. Então o pastor entendeu aquilo, então começou a falar de Jesus para aquele homem, e aquele homem então entregou a vida para Jesus. Então o que eu quero dizer aqui, nós não fazemos ideias da dimensão ou da imensidão em que o Senhor opera através dos seus anjos, dos seus ministros. A Bíblia diz que os anjos, eles são espíritos enviados para trabalhar a serviço daqueles que iam herdar a salvação. Quando ele diz salvação, ou seja, aqueles que são predestinados, aqueles que já têm um coração inclinado, ou aqueles que pela fé vão aceitar ou vão ser justificados pela fé. Então quando você olha a diversidade de como Deus trabalha, de como Deus age, então você traz paz no seu coração, né? Quando nós olhamos em 2 Reis, no capítulo 6, você vai ver ali que Eliseu, ele estava numa situação e de repente o capítulo 6 de 2 Reis cercou todo aquele lugar onde eles estavam. E diz que o moço, na verdade o servo dele, diz que acordando de manhã, saindo para fora, ele viu que o exército da Síria estava cercando ali a casa, o lugar onde Eliseu, o seu jovem, ali estava. E diz que ele se desesperou, assustado, preocupado, e gritou. E Eliseu então tranquilamente saiu e olhou e disse para ele assim, olha, por que você está preocupado? Maior são ou mais são os que estão conosco do que os que... Mas como são mais os que estão conosco? Eu só estou vendo eu e você, como eu e você somos quem? Somos mais do que eles? E aí Eliseu então orou, os olhos daquele moço se abriu e ele pôde ver milhares e milhares, um exército extremamente superior ao exército da Síria, cercando naquela questão. Acredite, querido, sabe, isso não é uma imaginação, isso é uma realidade. É uma realidade saber que o Senhor tem anjos e Ele trabalha nas nossas vidas com anjos. Anjos que nos conduz, nos orienta, que traz muitas das vezes livramento nas nossas vidas de acidente, de perigo, ok? E a imensidão, a quantidade desses anjos que estão em favor das nossas vidas, é o Senhor que diz. Quando você vê
eu vou repetir novamente, Hebreus capítulo 1, versículo 14 diz exatamente isso. São espíritos ministradores para trabalhar a serviço de nós, de mim, de você, de quem? Daquele que crê no Senhor, que confia no Senhor. Essa é a chamada que ele dá acerca de anjos. Olha, nós temos uma vasta gama de exemplos na Bíblia acerca dessa situação. Quando você vê Daniel, por exemplo, a Bíblia diz que ele foi fiel aos seus propósitos, à sua convicção. E ele orava 3 vezes aos dias e os homens não sabiam como pegar Daniel. E ele falou assim, só na sua própria religião. E eles criaram uma cilada ali, você pode ler no capítulo 6 de Daniel, e acabaram pegando Daniel num decreto que eles induziram o rei Dário a fazer. Precisou ser lançado nas covas dos leões. E o rei gostava muito de Daniel, mas muito triste, teve que cumprir o seu decreto, e Daniel foi. E o que aconteceu? A Bíblia diz que o anjo foi e fechou a boca do leão, ou seja, impediu o leão de que devorasse a Daniel. E quando Daniel saiu, e Daniel então disse, olha, o Senhor enviou o anjo. Né? Então você veja que o livramento, eu diria que foi dos anjos, mas o maior livramento foi dos homens iníquos, malignos, dos homens maus, que pensavam mal. Quando você, em Daniel também, capítulo 3, você vê lá sobre a fornalha. A Bíblia diz que eles foram lançados na fornalha. E diz que quando o rei Nabucodonosor olhou, e diz que não havia 3 mais. E diz que o quarto era como um anjo, era como um filho dos deuses, estava ali. E então o rei se assustou, mandou que saísse para fora, e nem cheiro de queimado havia em Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o Senhor enviou um anjo para a forma que Deus trabalha, que Deus nos livra, sabe? Não importa. Muitas das vezes, em algumas situações, Deus nos livra do problema, algumas situações Deus nos livra no problema, mas você saber que o Senhor é o Deus que livra as nossas vidas, então isso traz paz ao nosso coração. Sabe, por que eu disse tudo isso? Por que eu trouxe assim, alguns exemplos e você pode... Porque eu quero... O meu propósito hoje, se eu conseguir fazer com que você esteja mais consciente de que Deus faz favor, e eu posso dizer que o modo operante de Deus, através de anjo, eu quero dizer para você que isso vai trazer uma certa... Sabe, vai trazer uma certa tranquilidade no seu coração. Sabe, o Senhor livra o nosso corpo de acidente, o Senhor livra de doenças, às vezes doença supostamente incurável. Ele envia anjos que cura, que opera, dá resposta para a vida das pessoas. Ele ministra em orientações através de sonhos. O Senhor envia os seus anjos, nos livra de homens iníquos, maus, vida, sabe? E mais uma outra ação que o Senhor nos guarda através de anjos, nos livra de demônios. Os anjos se contrapõem a demônios, demônios que criam ciladas, que criam laços, laço do passarinheiro, diz, é o Senhor que desbarata através dos seus anjos. Deus nos dá qualquer que seja o auxílio por meio dos seus anjos. Você pode clamar ao Senhor, sabendo que Ele vai em seu auxílio por meio dos seus anjos. Você verá que a sua oração será muito mais forte, muito mais consistente. Você tem esta consciência de como Deus age, como Deus pode agir na nossa vida. Saber que Deus tem designado os seus anjos para nos auxiliar, isso nos dá descanso. Sabe? Então quando você orar agora, você vai começar a ter essa experiência. Você orar que seu esposo sair para o trabalho, e quando você orar, Senhor, guarda o meu esposo, sabe, a sua fé vai ser fortalecida, o seu coração vai ser fortalecido. Por quê? Porque você sabe como Deus opera. Você não precisa dizer, Senhor, manda um anjo. Não, mas quando você dizer, Senhor, guarda o meu esposo, minha esposa, então você vai saber no seu coração de que o Senhor está dizendo, ou anjo que vai ao redor dele, que acampa ao redor, que vai guardar. Quando os seus filhos forem para a escola,
E você dizer, Senhor, guarda os meus filhos. Sabe, quando você diz, guarda os meus filhos, fica meio que sem algo para você se apegar. Você compreende? Você fala, Senhor, guarda, eu confio que o Senhor... Você consegue juntar as duas coisas? Senhor, guarda. E você está guardando como? Enviando anjo. Sabendo que anjos fortes e poderosos, cuidando dos seus filhinhos, cuidando daquele que você ama, cuidando da sua esposa. Sabendo que quando você ora ao Senhor, quando você junta a sua oração de fé em um ponto de fé, e não é um ponto você pegar uma rosa, pegar um cabo de vassoura, não, você pegar um ponto sabendo que Deus age dessa forma, colocando anjos, guardando, livrando de acidentes, sabe? Os esposos que trabalham estamos vulneráveis, todos nós, nosso corpo físico é frágil, é um dos mais frágeis que tem. Então você saber que como que eu posso caminhar neste mundo, como que eu posso andar nessa... Sabendo que o Senhor coloca... Você sai em viagem e você ora, e você reúne a família, Senhor, guarda-nos nessa vida. Acredite, vai ser diferente agora. Porque você vai estar mais consciente do ministério de anjos que o Senhor designa para a sua vida, que o Senhor envia para a sua vida. Sabe, que o Senhor guarda, que o Senhor livra, que é dessa forma que o Senhor trabalha. As proteção ou os livramentos que nós vemos no Salmo 91 são livramentos, são proteções que são providenciadas, que são executadas por anjos, que o Senhor envia. Ele dá a ordem aos seus anjos. Você sai em viagem nas estradas, a insegurança, a incerteza, o perigo está lá. Você sabe disso. Então, quem que pode nos livrar? Quem que pode nos guardar? Quem que pode ter o cuidado? Tudo bem, você ora e você diz assim, Senhor, me guarda. Amém. Mas agora é diferente. Quando você diz, Senhor, me guarda, é a mesma oração, mas o Espírito Santo no seu coração, lembrando de anjos. É possível que você até tenha visão de anjos e você veja que o Senhor colocando anjos, guardando a sua casa, guardando a sua família, guardando os seus filhos saem e você não sabe com que eles vão se relacionar, você não sabe quais são as amizades, você não sabe quais são, assim como o diabo usa pessoas mal intencionadas, pessoas com coração maligno, pessoas que estão, na verdade, tomadas pelo mal para chegar, se aproximar, para trazer prejuízos, seja financeiros, seja prejuízos físicos, seja prejuízo emocional, palavras, com ações, sabe? Entenda só uma coisa, assim como o diabo usa os seus anjos também para bloquear, impedir, para batalhar, para guerrear, para anular todo esse tipo de ação que o inimigo vem com as nossas vidas. Você percebe como isso vai fortalecer a sua fé? Como isso vai renovar a sua fé? Como isso vai encher o seu coração de convicção? Porque você está ligando no mundo espiritual não somente uma palavra e apenas um pensamento que você vai ter que ficar pegando o seu pensamento para ter uma certeza, uma convicção. Não, você vai juntar a sua oração, as suas palavras com uma visão de anjos. Então isso vai trazer com que a sua fé, fazer com que a sua fé, ela seja fortalecida. Fortalecida, né? Eu não estou te ensinando que você tem que começar a pedir, Senhor, coloca um anjo, 2 anjos, coloca um anjo assim. Não, se você quiser orar assim, é problema seu, não tem problema. Mas eu quero que você entenda que você vai descobrir agora qual é a forma, qual é a maneira que o Senhor usa, que o Senhor age, que o Senhor guarda. Às vezes de acidente, ele diz aqui que o Senhor te livrará em todos os teus caminhos para não tropeçar em pedra alguma. Sabe, você pode trazer isso para o lado espiritual, mas você pode trazer isso para o lado literal. Às vezes as crianças caem, bate a cabeça, traz danos, traz prejuízos. Às vezes eu conheço pessoa, por exemplo, que estava fazendo um serviço e caiu da escada, enroscou a perna na escada e quebrou a perna de uma forma que arrebentou, deu fratura exposta.
Quando nós fazemos uso da confiança no Senhor, porque confiamos em Deus e fazemos essa oração: Senhor, me guarda, me livra. A tua palavra declara que o Senhor envia os teus anjos, me livra, guarda na minha estrada, sabe? Guarda antes de eu passar do perigo ou depois do perigo. Não deixa eu passar nunca na hora do perigo, nunca na hora da situação. O Senhor te livra. Ele guarda através dos anjos dele, livrando e protegendo. Às vezes você se atrasa, percebe? E aquele atraso foi um atraso necessário, porque o Senhor está... Você não sabe o que está acontecendo. A partir de agora, nós precisamos começar a cada dia mais trazer essa realidade do ministério de anjos do Senhor que trabalham em favor de nós, que somos salvos, amém? Que herdamos a salvação pela fé. É a sua disposição. É como você entrar num carro, amém? E você está com calor, 40 graus, você não usar o ar-condicionado. Fala assim: ah não, vou usar o ar-condicionado não, né? Vou abusar do ar-condicionado. Ah, vou gastar muita gasolina usar o ar-condicionado, né? Quer dizer, é meio esquisito pensar isso, mas às vezes, né? A verdade é isso. Fazer uso de tudo aquilo, o arsenal que Deus tem a seu favor. Sabe, acredite, a quantidade de anjos que tem é muito maior do que a quantidade de demônios para atormentar, que tem para atormentar a vida das pessoas. E eu e você, você, salvo em Cristo Jesus, acredite, não há motivo nenhum para você ter medo. Não há motivo nenhum para você ficar angustiado. Não há motivo nenhum de você ficar, sabe, arrancando os cabelos quando os seus filhos estão na rua, ou quando o seu esposo, ou quando a sua esposa, quando você sai para viajar, ou seja lá qual for a situação. Não há motivo nenhum para você estar preocupado, porque o Senhor tem milhares e milhares de anjos. E não precisa de milhares de anjos. Um anjo é suficiente para cuidar de você, da sua família, da sua casa, dos seus negócios. Amém? Então, eu queria que você tivesse essa consciência, sabe? É muito triste porque as pessoas, elas acreditam mais em demônios, sabe? Elas estão mais conscientes do demônio. Elas estão num lugar escuro, ouve um barulho, elas já pensam que é um demônio. Você está entendendo? Ela já fica assustada, é um fantasma, é um demônio, entende? Pode ser um anjo. Tá que nem aquela... Eu não sei de quem é aquela música lá que diz assim: se você ouvir um barulho perto de você, é um anjo chegando para te abençoar. Entendeu? Eu não sei de quem que é, mas na verdade assim, não é o anjo não, mas eu tô querendo dizer que nós precisamos ter mais consciência, mais realidade da presença de Deus na nossa vida do que do mal. A gente vive com medo, preocupado, angustiado. Não, nós não somos chamados para isso. Somos o descanso do Senhor. Tem anjo do meu lado cuidando de mim, zelando de mim. Uma experiência, eu não vou contar aqui para você, uma experiência de uma pessoa endemoniada. Literalmente invisível. Mas a pessoa estava com braços assim, isso eu vi, arrastando os pés e tinha alguém segurando ela assim. E eu conheço isso também e posso falar para você. E a pessoa arrastando os pés assim, ó, sabe assim, ó, dá para entender o que eu quero dizer? E tô abismado de ver. Ninguém via fisicamente, mas via que espiritualmente estava ali. Então, ministério de anjos é uma realidade para a vida dos cristãos. Sabe, nós não usamos isso e deixamos quem? Os esoteristas ficar usando. Os anjos que ele usa é outro anjo. Não tem nada a ver. É outro. O que nós usamos, o que nós somos servidos, são os anjos de Deus. Jesus usou os anjos de Deus. Jesus, desde o nascimento, Jesus foi anunciado por anjos. Quando Jesus nasceu, tinha anjos. Jesus, quando foi para o Egito, foi avisado por anjos. Quando foi para voltar para Jerusalém, ele foi avisado pelos anjos. Na tentação lá, depois que passou a tentação, por anjos.
surpreende. Jesus disse para Pedro, se eu quisesse, Pedro, quando eu estava em Getsemane, eu pedia ao Pai, ele mandava milhares e milhares de anjos aqui para me salvar. Então é literal, é real, não é porque é espiritual e porque é invisível, não é verdade. É verdade, você pode usar isso na sua vida. Amém? Quando você sair da sua casa, né? Você fale com o Senhor, Deus, guarda-me, livra, né? Guarda-me de todo mal. E aí na sua mente você vai pensar, você vai no seu coração, na sua mente, fala assim, poxa, eu sei que o anjo do Senhor está aqui ao meu lado, está me cuidando, está guardando. Sabe? É como uma criança pequena vai sair e aí vem o mais velho e diz, não mãe, pode deixar que eu vou com ele, ou pode deixar que eu vou cuidar dele. Você fica tranquilo, porque tem um mais velho, tem um grande com aquela pessoa, né? Você tem filhos menores ou de menor, vai sair, você pergunta, quem é que vai? Aí a pessoa diz, fulano, ciclano vai. E se fulano e ciclano te gerar confiança, aí você faz o quê? Então tudo bem, então pode ir, eu deixo você ir, né? Você vê como que é, né? E aí nós temos os anjos do Senhor aí, e ficamos aí sem poder usar todo esse aparato desse exército poderoso aí para as nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. As promessas do Salmo 91, eu creio que ali elas são executadas por anjos a decreto de Deus nas nossas vidas. Amém? Então é isso que eu queria. Se eu conseguir fazer com que você, a partir de agora, quando você orar, pedindo que o Senhor te guarde, te livre, te acompanhe, você conseguir lembrar de anjos, eu acredito que eu consegui atingir o meu objetivo nessa noite aqui. Amém? Acredito que você vai ser mais abençoado aí, vai estar mais em paz, vai estar em descanso no seu coração. Amém? Em todos os sentidos. Anjos que guardam de homens malignos, né? A gente ser os filhos hoje aí, que está acontecendo dentro de casa, até dentro de casa, dentro das casas por aí, às vezes parentes, às vezes não é você, parente seu, vizinhos, pessoas que você conhece, né? Eu até vou falar uma coisa para vocês, esses dias eu estava aqui em casa, né? Não vou falar não, quando estiver na igreja eu falo na igreja, você me lembra eu falo na igreja, não vou falar aqui não, porque não vou falar não. Que Deus abençoe a sua vida, amém? Em nome de Jesus. Obrigado por estar comigo aqui até este momento, até este tempo. Obrigado por permanecer. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, tá bom? Eu quero orar com você neste momento. Peço a você aí que feche os seus olhos, amém? E se una comigo nessa oração, ok? Pai, nós queremos agradecer neste momento. Senhor, eu quero, ó Pai querido, te apresentar cada um dos meus irmãos, dos meus queridos que estão do outro lado ouvindo, Senhor, esta mensagem. Eu peço ao Senhor que de alguma forma, Senhor, desperte nela alguma coisa, algum interesse. Ó Deus, que de alguma forma gere nela, Senhor, um caminho, ó Deus, e que gere descanso no coração das pessoas, Pai. Senhor, quantas pessoas vivem em perigo, com medo, assustadas, angustiadas. Pai querido, mas que o Senhor, ó Deus, possa abrir os olhos, como o Senhor abriu os olhos daquele moço, Senhor, mostrando a ele que não importa qual seja o tamanho do inimigo, nunca será maior, ó Deus, do teu exército que está acampado à nossa disposição, Pai. Ó Deus, através da oração, assim como a igreja, Senhor, em Jerusalém orou, e o Senhor enviou um anjo, Senhor, e um anjo apenas tirou Pedro das cadeias da morte, Senhor. Ó Pai querido, livrou o Senhor de uma sentença de morte, assim como o Senhor, ó Deus, ali havia uma situação, Senhor, de angústia, de tristeza, ó Pai querido, na vida de Cornélio, o Senhor enviou um anjo para que aquele anjo desse direção à vida daquele homem, Pai. Ó Deus, que os teus anjos, Senhor, o Senhor faça como bem querer, faça como o Senhor bem achar melhor. Senhor, nós cremos que o Senhor trabalha da tua forma e a tua maneira, a tua forma, Senhor, é sempre a melhor de cuidar as nossas vidas. Eu peço ao Senhor, ó Deus, continue cuidando dos teus filhos. Guarda-os, ó Pai, guarda nessa quarentena, guarda de pegar esse vírus maldito, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha livrá-los, Senhor, de todo este mal,
Que o Senhor, ó Deus, possa acampar anjos ao redor dos teus filhos, como diz a tua palavra. Que o Senhor possa fazê-lo como labaredas de fogo, queimando todo o mal, Senhor, queimando, Senhor, todo esse vírus maligno, Senhor, impedindo, Senhor, que o mal venha assolar ou venha pegar o corpo dos teus filhos, Pai, em nome de Jesus. Guarda o Senhor de acidente, batida de carro, livra o Senhor do homem maligno, do homem mal intencionado, Senhor, ó Deus, do homem fraudulento. Guarda, Senhor, os teus filhos, ó Pai, é a tua proteção. Livra, ó Deus, do engano, da malignidade, em nome de Jesus, Pai. Eu peço sobre os teus filhos, envia anjos, Senhor, como o Senhor diz na tua palavra, ó Deus, para suprir, Senhor, necessidades, Senhor, pessoas, porque a tua palavra, Deus, diz que muitos receberam, Senhor, hospedaram anjos em suas casas, Senhor, ó Deus, sem saber. Então que haja, Senhor, este mover do teu Espírito, que esse mundo espiritual seja real para nós que somos espirituais, Pai, que vivemos num plano espiritual, porque a vida é Senhor. Então que nós possamos, ó Deus, ó Pai querido, antenado, ligado no mundo espiritual, Senhor, estar inclinado para essas verdades espirituais, ser conduzido, Senhor, ó Deus, somente ou totalmente pelo mundo material, pelo mundo sinestésico, Senhor, não, em nome de Jesus, ó Deus, abre os nossos olhos espirituais para a glória do Senhor e para a edificação do teu corpo, da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Amém, querido. Que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco. Amém. Deixa eu só fazer aqui, ó, oração do reverendo, bispo Zen. Ele viveu em 1800 e pouco, lá é da época de John Wesley. Amém. Mas eu vou a oração que ele fez aqui, ó. Ó, que teus possam, enquanto adormeço, em volta da minha cama, vigiar, seu amor angelical destilar e todo o acesso do mal cessar, né? E todo acesso do mal cessar, e exercitando suas alegrias celestiais, de pensamentos para pensamento, possam comigo conversar, né? Isso aqui está num dos livros de John Wesley, amém? John Wesley. Você não fala comigo não, vai brigar com ele lá. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Obrigado mais uma vez, fico muito feliz mesmo. Não faz ideia do como eu fico feliz de olhar e ver cada um de vocês aí. Vocês realmente não sabem o bem que fazem para mim, amém? Se porventura eu estou fazendo algo bem para a vida de vocês, acredite, eu estou sendo infinitamente muito mais abençoado do que vocês aí do outro lado, amém? Que Deus abençoe. Domingo nós teremos a nossa ministração, ainda vai ser aqui pela live. Eu acredito que mais rápido possível nós estaremos na nossa igreja, no nosso templo, né? Reunido como igreja no templo, e vai ser uma inauguração extraordinária em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida e fiquem na paz do Senhor, tá bom? Que Deus abençoe. Um beijo no seu coração. Não esqueça, domingo nós temos aí a nossa live, aí, a nossa ministração, a nossa pregação. Vai ser tremendo. Tchau. Um beijo. Deus abençoe.